Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Na live de hoje, a gente vai testar alguns movimentos da sua coluna. Comenta aqui pra mim se você sente dores na coluna. Escreve aqui em qual parte que você sente dor. Ó, a nossa coluna, ela se divide em 5 partes. Quais são essas partes? Coluna cervical, que é aqui o nosso pescoço, né? Tem a coluna torácica, que vem mais ou menos daqui, ó. Sabe esse ossinho que fica mais proeminente em todo mundo aqui? Tem esse ossinho pra fora? Começa aqui, a sua torácica, ela vem mais ou menos até aqui assim, ó. Então, todo esse pedaço aqui é da coluna torácica. Daqui, quando começa a entrar aqui uma curvinha pra dentro, começa a fazer uma lordose, a gente tem a nossa coluna lombar, aqui onde tem esses 2 furinhos aqui nas costas. Começa o nosso sacro, que ele tem um formato triangular, e embaixo do sacro, lá dentro do bumbum, a gente tem o nosso cóccix, tá? A nossa coluna, ela é flexível, tá? Então, a nossa coluna, ela foi feita para se movimentar. A maioria das nossas vértebras, que são aqueles ossinhos que a gente tem na coluna, eles se movem, a maioria. A gente tem 33 vértebras na nossa coluna. Dessas 33, 24 conseguem se movimentar. Então, 24 ossinhos conseguem se movimentar. O que não move? A partir do sacro e o cóccix tem muito pouca mobilidade, tá? Então, essas 3 outras partes da nossa coluna é o que move mais. A cervical, a nossa torácica e a nossa coluna lombar. Porém, a maioria das pessoas tem a falta da mobilidade da coluna. E por que isso acontece? Pelo alinhamento ruim, então passar muitas horas numa postura que não é a mais adequada. A maioria das pessoas ficam assim durante o dia. Que mais? É causado também por alguns vícios de postura. Por exemplo, se você não é por passar muitas horas na mesma posição, mas às vezes lá durante algumas horas assim no seu dia a dia, às vezes você senta assim, ó, em cima do pé, por exemplo. E aí gera toda uma compensação na coluna. E aí só aquele tempinho que você fica no sofá ali meio torta já é suficiente para que aconteça essa perda de mobilidade. Por que ela acontece? Essa perda de mobilidade, se você passa muitas horas na mesma posição, pensa que a nossa coluna, ela tem a principal função dela é estabilizar o nosso corpo, né? Se a gente não tivesse uma musculatura em volta da nossa coluna, a gente não conseguiria sentar assim igual eu tô sentada aqui falando com você. Eu precisaria, assim, com certeza de um apoio atrás das costas. Não. Eu tenho uma musculatura que segura ali cada ossinho, cada ligamento também que é preso ali na musculatura, no osso, para ajudar a manter uma sustentação da minha coluna. E aí, isso é bom, porque eu tenho uma sustentação na minha coluna, então eu não vou cair assim de qualquer jeito para o lado. Porém, a parte ruim é que passar muitas horas nessa posição mais estática, a gente vai perdendo uma das funções da nossa coluna, que é mover, que é se movimentar. E aí, quando a nossa coluna ela vai perdendo a rigidez, vão começando a aparecer aqueles sinais, por exemplo, eu não consigo amarrar o meu próprio sapato, sinto dor nas costas. Se eu me agachar para pegar alguma coisa no chão, aí eu não levanto. Se eu sentar no chão, eu não consigo levantar mais. Se eu deitar de qualquer jeito, dormir em qualquer lugar, de qualquer maneira, ou fizer um movimento um pouco mais diferente do que eu faço no meu dia a dia, eu travo depois. E o que é isso? Quando a gente vai perdendo essa mobilidade da nossa coluna, tem ali uma rigidez da musculatura. Tudo que você vai fazer, se você não estimula a mobilidade,
A partir daí, tudo que você for fazer, você vai fazer com medo de travar a sua coluna, tá? Por quê? A nossa coluna, para ela se proteger de um movimento que ela nunca faz, ela faz assim, ó, ela se contrai. Sabe quando você vê um caracol, aquela lesminha, um caracol, que aí você chega perto dela assim, ela entra dentro da casinha dela? Então, ela se retrai. É o que acontece com a nossa musculatura quando ela não está acostumada a fazer algum tipo de movimento. Então, não estou acostumada, tenho uma vida que eu trabalho 8, 10, 12 horas sentada, ou então só faço o meu trabalho de casa, aqui o meu serviço aqui em casa, tal, sou aposentada, mas cuido da minha casa. E aí, chega uma hora que eu vou fazer alguma coisa diferente, que eu não estava acostumada a fazer, e aí essa coluna vai lá e trava, tá? Os músculos ficam ali totalmente contraídos, totalmente rígidos, e aí, qual que é o grande problema? Eles vão ficar ali, e os outros músculos que estão próximos ali, que estão mais enfraquecidos, eles falam assim, deixa por conta daquele ali que está contraído mesmo. Eu já estou aqui fraco mesmo, eu não vou fazer nenhum esforço. E aí acontece que essa retração, esse corpo mais preso, essa articulação que move pouco, ela vai mantendo a sua posição ali, a sua postura cada vez pior, independente do movimento que você faça. Então, imagina assim, eu, Vanessa, passo o dia inteiro assim, ó. Imagina que eu passo o dia inteiro assim, sentada na cadeira, e aí eu sento assim, com uma perna dobrada, outra perna assim esticada, eu tô sentada na cadeira, e aí o meu quadril tá desviado. Então, eu tenho algumas musculaturas que tem que fazer uma força para me manter assim, porque não é relaxante, e a outra parte do meu corpo vai ficando cada vez mais fraca, cada vez mais fraca, cada vez mais fraca. Aí, mesmo que depois eu fique numa posição mais certa, aquele músculo que estava contraído, ele vai continuar ali com aquele sinal de contração, aquele sinal de proteção, e aquele músculo que está fraco, ele vai continuar ficando fraco. Por quê? Porque eu não estou dando um estímulo diferente para ele. Então, esse desalinhamento vai continuar independente da posição que eu fique. Quando eu tenho a mobilidade do meu corpo boa, minha coluna se movendo direitinho, se movendo bem, e a gente já vai testar aqui alguns movimentos para você identificar como é que está o funcionamento da sua coluna, eu tenho ali um desgaste normal da minha articulação. Vamos lá. Com o envelhecimento, passou dos 30 anos, a gente começa ali a desgastar, igual o carro, né? Passou de um tempo, você comprou o carro zero. Os primeiros 5 anos o carro não dá nenhum problema. Depois ele começa ali, tem que trocar a pastilha, tem que trocar o fluido. Enfim, não entendo muito de carro, mas sei que tenho carro, então sei que passado um tempo a gente tem que fazer uma manutenção, certo? Passou um tempo, aquele carro começa a apresentar problema. No nosso corpo, quando eu não tenho, então, essa mobilidade no meu corpo, eu começo a desgastar uma parte mais do que a outra. Eu começo a não gastar igual. Então, imagina assim, se eu tenho um osso próximo do outro aqui, imagina que ele tem um espacinho. Se quando eu tenho uma mobilidade normal, ele tá movendo, ele tá gastando igual aqui, tá gastando igual aqui, tá gastando igual aqui, tá gastando igual aqui, tá tudo gastando igual, em cima e embaixo aqui, tá gastando tudo igualzinho. Só que se eu fico ali sem ter a mobilidade, então se eu tenho a mobilidade do meu corpo mais prejudicada, ele vai começando a criar adaptação, então ele começa a gastar numa parte só. E aí que as dores começam a aparecer, porque daí eu tô gastando aqui só a pontinha, tá? Então isso acontece muito ali nos meniscos, na coluna, que mais? Na articulação do quadril, nos ombros. Essas são as articulações, nos joelhos, são as articulações que vão gastando mais. E quanto mais eu tenho um desalinhamento, mais eu vou gastar, mais do lado de fora do joelho ou mais do lado de dentro do joelho. Sempre que se você tem um desgaste, se você tem uma artrose, você pode olhar lá no seu exame.
sempre vai ter lá uma parte que está gastando mais. Por quê? Porque tem uma compensação ali, uma falha de movimento na articulação. E aí, o que mais pode acontecer? Se eu tenho uma mobilidade boa, então acontece o contrário. Se eu consigo mover bem a minha coluna, se eu tenho um movimento da minha coluna em todas as direções necessárias, ela vai gastar igual. Então, a minha dor vai ser menor, a minha rigidez vai ser muito menor, tá? Porque eu tô gastando ali tudo juntinho, tudo igualzinho. E aí, quando a gente tem mobilidade demais, também pode ser um problema. Mas vamos entender que na fase da vida que a gente está falando aqui, são mulheres com mais de 40, 50, 60 anos. Nessa fase, a gente já começa a ter menos mobilidade, a não ser que você tenha aí por alguma genética, ou você fez ao longo da tua vida algum treinamento de flexibilidade muito grande, aí você tem uma mobilidade muito grande, né, que é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Se você tem um excesso de movimento, isso também não é bom. Por quê? Da mesma forma que se eu tenho a falta da mobilidade na minha articulação, eu começo a desgastar a articulação numa parte só, quando eu tenho um excesso de mobilidade, eu começo a exigir demais dos ligamentos que precisam esticar. Então eles ficam meio igual biquíni velho. Sabe quando você vai pegar o biquíni velho na gaveta? Faz tempo que você não vai pra praia, na hora que você pega aquele biquíni, você vai colocar o biquíni e ele faz assim e o elástico não volta mais? Acontece a mesma coisa quando eu tenho muito movimento, tá? Quando eu tenho um excesso de mobilidade, mas é mais difícil de acontecer com as pessoas que eu falo, que são as pessoas, as mulheres que querem eliminar as dores e tem lá mais de 40, 50 e 60 anos, tá? Então, nesse caso, eu teria que fazer um movimento mais controlado, o dentro do normal, que é o que eu vou mostrar aqui hoje. O que eu vou mostrar aqui hoje é o normal, tá? O esperado. Não vou mostrar o excesso, eu vou mostrar alguns erros de excesso e de falta, e aí vocês vão poder pontuar aqui e colocar aqui pra mim nos comentários. Vamos lá? Vamos testar na prática isso? Então tá bom. Vamos começar a testar os movimentos da nossa coluna. A gente tem movimento de flexão, extensão, inclinação direita e esquerda e rotação direita e esquerda. Então a gente vai testar aqui 6 movimentos e ao longo dessa live, conforme eu for testando, eu vou mostrar os erros de compensação e vou pedindo para vocês irem comentando aqui a cada movimento se você acha que a sua execução foi boa, razoável ou ruim, mas eu já vou mostrar para vocês. Então vamos lá. Ó, quando eu vou fazer o movimento de flexão, seria dobrar a coluna para frente, tá? Eu vou mostrar uma maneira de fazer, mas cada movimento desses tem, nossa, pelo menos aí umas 6 formas de fazer, com pelo menos mais umas 10 maneiras da gente adaptar, modificar, tá? Mas aqui a gente só vai ter tempo de ver uma. Ó, imagina aqui, eu vou dobrar minha coluna pra frente. Então, vou fazer o movimento de dobrar minha coluna aqui. E vou voltar. Esse daqui é o movimento ideal para a minha coluna. Eu tenho que fazer o movimento aqui, dobrei a minha coluna e eu voltei. Aí você pode estar pensando assim, mas Vanessa, eu não tenho que pegar lá meu pé lá na frente? Aí que você se engana. Quando eu estou trabalhando só a mobilidade, eu não estou trabalhando alongamento. São coisas diferentes. Se eu fosse mergulhar lá na frente aqui, eu tô alongando as minhas pernas, mas eu tô movendo menos a minha coluna. Então, eu não tô fazendo um trabalho focado em movimento da coluna. Por exemplo, se eu vou alongar só a minha coluna, vou dobrar aqui até a perna aqui para vocês enxergarem melhor. Quando eu vou mover minha coluna, ó, eu tenho que pensar em arredondar as minhas costas. E aí eu volto. Algumas pessoas
tentam achar, mas para alongar a coluna, então tá bom, então eu faço isso aqui. Mas eu não tô mobilizando. Aqui eu tô praticamente, ó, dobrando pelo meu quadril para fazer o movimento. Mas lembra que eu tenho lá atrás 24 vértebras que precisam mover? Então, existe um sequenciamento para que eu consiga organizar o movimento da maneira certa. Nesse aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que convidar para mover aqui é a minha cervical. Então, vai primeiro meu pescoço, depois que eu vou os ombros aqui, a coluna. Toma cuidado para não fazer isso aqui, não fechar o ombro junto. Aí depois aqui eu vou trazendo o meu umbigo para trás e vou tentando abrir um paraquedas lá nas minhas costas. Ó, aqui é o máximo que eu tô alongando da minha coluna. Se eu passar daqui, eu já não tô mais alongando as costas, tá? Então, eu tenho um limite. O limite para que eu consiga fazer esse movimento da flexão da minha coluna com segurança é esse daqui. Senão, o que acontece? Tem muita gente que tem, por exemplo, hérnia de disco. Aí tem medo de dobrar a coluna para frente. Ai, Vanessa, mas o meu médico falou que eu não posso dobrar minha coluna para frente. Mas o que ele não sabe é sobre esse sequenciamento, né? Ele não sabe o quanto que você vai conseguir dobrar, nem como você vai fazer. Então, para ele, é mais fácil ele falar assim, viu? Não faz, não arrisca fazer, tá? Então, quando eu divido esse movimento, você viu lá a dica que eu dei? O movimento começa da cervical. Se eu faço sequenciado, cervical, convida torácica, depois eu vou para minha coluna lombar, eu divido o movimento nessas 3 partes da minha coluna. Eu não estou sobrecarregando a minha coluna. Agora, se eu faço o movimento igual eu fiz aqui com a perna esticada e só alonguei lá na frente, a única coisa que eu estou dobrando ali é o quadril e a minha lombar. Então, eu estou fazendo uma força excessiva na minha coluna, sendo que para a minha coluna eu não estou tendo benefício nenhum em fazer dessa maneira. Tá errado? Não, não é que tá errado, tá? É que cada exercício tem um motivo, tem um objetivo para ser feito. Então, quando eu quero alongar as costas, eu vou alongar as costas. Se é para alongar a perna, existem outras maneiras de alongar, só que eu não vou mastigar minha coluna na hora que eu faço um movimento desse, tá? Não vou ali comprimir na hora que eu faço um movimento desse. Aí, coloca aqui para mim nos comentários, quanto está o movimento da flexão da sua coluna? Pode fazer com a perna esticada ou pode fazer dobrada, tá? Se você consegue, ó, alongar a coluna para frente, o mesmo tanto que eu aqui, mais ou menos, até aqui tá ótimo, ó. Aí você vai colocar bom. Se você chegou até a metade do caminho aqui, ó, você vai comentar razoável. Agora, se você fez um movimento muito curtinho aqui, aí você vai comentar ruim, tá? Pra gente saber qual é o nível aí, em que nível que você está desse movimento da coluna. Esse aqui é o primeiro, ele costuma ser mais fácil porque a gente costuma fazer mais no nosso dia a dia, né? Então, para pegar alguma coisa no chão, quando a gente vai colocar lá o tênis, amarrar o tênis, a gente acaba fazendo mais esse movimento de dobrar o corpo para frente. Um outro movimento que a gente faz muito pouco, mas que a gente deveria fazer muito mais, é o movimento de extensão da coluna, tá? Eu vou mostrar aqui deitada de barriga para baixo. Deixa eu deitar aqui. Não, na real, acho que eu vou mostrar ajoelhada. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Melhor. Ó, movimento de extensão de coluna seria eu aumentar um pouquinho as minhas curvinhas da coluna. Então, seria fazer isso aqui, ó. Empinar o bumbum um pouquinho para trás e olhar um tiquinho para frente, tá? E aí eu volto reto. Estendi e eu volto. Qual que é o maior erro aqui? Na hora que as pessoas vão tentar fazer o movimento de estender a coluna, primeira coisa, elas chegam nessa posição aqui, elas soltam a barriga lá para baixo. E aí quando elas vão estender, elas fazem isso aqui, ó. Empina demais e olha com a cabeça assim lá na frente. Aí, ó, meu ombro já subiu, já perdi o controle aqui, já esmaguei aqui a minha cervical, já deixei a minha costela aqui, ó, coitada, aberta, barriga tá lá estufadona lá pra baixo e tô mandando o bumbum lá pra cima exageradamente,
tá? Então tem que tomar cuidado. Toda angulação, quando a gente vai movimentar, ela precisa ser uma angulação que ela trabalhe sem forçar, sem machucar. Então eu vou só fazer um pouquinho, ó. Imagina que aqui, ó, empinei o bumbum um tiquinho, olhei pro rodapé. Até aqui tá bom, ó. Tô mantendo meu braço empurrando contra o chão aqui. E aqui eu já tô com a coluna estendida. Não preciso fazer isso daqui, ó. Isso aqui é diferente disso aqui. Aqui eu tô recrutando mais a musculatura dos meus abdominais, porque víscera pesa, gente. Quando a gente entra nessa posição aqui, as vísceras elas vão puxando aqui o corpo para baixo, tá? Então eu preciso sempre de uma organização aqui. Aí você vai comentar aqui pra mim. Se você consegue fazer o movimento aqui, empinou o bumbum, olhou um tiquinho pra frente, voltou. Conseguiu fazer com facilidade, mesmo que curtinho. Você vai comentar aqui pra mim, bom! Se você não consegue fazer o movimento ou faz o movimento com dor, você vai comentar ruim, tá? Por que a gente não vai falar do razoável nesse aqui? Porque o movimento desse aqui, ele é menor. Porque às vezes a gente quer fazer uma amplitude muito grande e forçar as costas. E, por exemplo, se eu fizesse uma extensão, tem gente que faz uma extensão exagerada, principalmente em alguns exercícios, tipo yoga, mesmo em pilates mesmo, tem muita gente que acha que tem que subir demais, tipo deitada de barriga para baixo. Tem gente que quer subir aqui, aí faz isso aqui, ó. Tá esmagando a lombar lá atrás, tá? Tá muito exagerado aqui. E a principal movimento de extensão da minha coluna, ele precisa ocorrer na parte que menos move. Qual que é a parte que menos move? Se você tá aproveitando aqui o conteúdo de aquecimento, você já sabe, é o meio das costas, né? Então, quem eu tenho que incentivar para abrir mais, para estender mais, é o meio das minhas costas, porque minha lombar mexe mais e o meu pescoço mexe mais. Então, só que se eu fizer um movimento desse aqui, dessa maneira de subir muito e dobrar pela lombar ali, no dia seguinte, eu fico sentindo dor, tá? E não consigo mandar benefício nenhum lá pra torácica. Pelo contrário, acontece o que eu falei aqui na live de hoje. Eu vou gastando demais lá na lombar e a torácica nem chega nela, tá? Então eu vou compensando no movimento. Outro movimento que é muito importante e que a gente faz pouco também, e eu percebo muito isso, muito, sempre percebi nesses 12 anos como fisioterapeuta, tratando de dores, eu vejo que muitas mulheres têm essa dificuldade nos movimentos de fazer isso aqui, ó, inclinar a coluna para o lado. Por quê? Esse movimento aqui não é do nosso dia a dia, né? A gente não faz muito isso no dia a dia. Aí a maioria das pessoas fazem assim, ó. Continua assim e faz assim em bloco, ó. Ó, vem tudo, ó. Tá vendo? Isso aqui. Simplesmente eu tô caindo pro lado, ó. Não tô movendo nada das costas, eu tô caindo pro lado. A pessoa acha que tem que inclinar. E não, eu tenho que enraizar aqui os dois ossinhos do meu bumbum no chão. E aí eu tenho que fazer um movimento tentando fazer um C com a minha coluna, dobrar bem na cintura mesmo. Então, ó, eu dobro a minha cintura para eu alongar as minhas costas e volto. É diferente eu fazer esse movimento aqui, faz o teste aí. E eu fazer o movimento assim, ó, caindo para o lado, tá? Então, eu tenho que saber sempre da onde que parte o movimento, da onde começa. Aqui também existe um sequenciamento também, eu ensino para as minhas alunas lá no MPO, porque para que eu faça um exercício de qualidade e um movimento sem me machucar, sem forçar demais, eu preciso ter sequência na hora que eu vou mover a minha coluna, porque senão, se eu pensar só em inclinou na cintura, eu também vou estar movendo só na cintura. Tá? Então eu tenho que fazer toda uma organização. O que vem primeiro? Nesse caso aqui a cabeça, que convida os ombros, que vem trazendo, abrindo a costela. Eu penso em abrir essa costela, abrir a axila lá pra cima. Mantenho enraizado aqui os dois ossinhos do meu bumbum e eu volto a minha coluna, ó, de baixo para cima. A cabeça é a última que volta. Tá vendo? É muito diferente. Mesmo que você já conheça esse exercício, mesmo que você já tenha feito esse exercício,
Tudo depende como o movimento é feito, tá? Pode ser que você não veja nenhuma novidade aqui com relação ao exercício, mas você vai ver muita novidade com noção de percepção corporal e de organização de movimento, tá? Então faz o teste aí, veja. Perceba se você estava só caindo para o lado, aí você vai comentar ruim, ou se você estava fazendo, se você aprendeu a fazer bonitinho aí, movimentando desde o sequenciamento, aí você vai comentar boa, ou se você só foi sem pensar em nada disso, você vai comentar razoável. Mais um movimento importante é o movimento de girar a minha coluna, rodar a minha coluna, tá? Sempre faça esses de inclinar e de girar para os dois lados, tá? Inclinar a coluna aqui. Vou colocar minhas mãos aqui, ó, porque se eu congelo o braço, é um segredo, ó. Se eu congelo o braço, eu consigo organizar melhor a minha coluna na hora que eu faço o movimento, tá? Então, não conta pra ninguém. Vai lá. Ó, girou e voltou. Agora gira lá pro outro lado. Faz o movimento. Sempre tem um lado que é mais difícil. Tenta perceber aí, principalmente quem tem escoliose. Sempre vai ter um lado aí, tanto na inclinação ou na rotação, que vai ser um pouco mais difícil. Aí, erros que acontecem quando a gente faz isso. A gente faz isso aqui, ó. A gente quer mover o bumbum junto. Pensa assim, esses dois ossinhos debaixo do seu quadril, eles são como se fossem dois pregos. Prega esses ossinhos aí no chão e gira da cintura para cima, porque quem precisa mover é a minha coluna torácica. Preciso incentivar esse movimento nela, tá? Aqui também existe um sequenciamento para fazer. Mas comenta aqui para mim. Você consegue girar tranquilamente? Comenta boa. Se você consegue girar, mas com uma dificuldade, comenta razoável. Agora, se você não consegue, já sente dor aí, você vai comentar ruim, ok? O que eu vejo, grandes erros que as pessoas cometem é exagerar demais num exercício, achando que aquilo vai beneficiar, ou deixar de fazer porque tem medo de movimentar, e eu entendo esse medo. Só que entenda que é muito importante que se você fizer o movimento da maneira certa, aí tá tudo bem. Você pode fazer todos os movimentos aí na sua vida. Te beijo. Tchau.